Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o Rodrigo Corrêa e estou aqui com meu amigo Rafael Chaia. Fala pessoal, estamos hoje aqui com a presença da doutora Josélia do Carmo, juíza de Direito na comarca de Capela do Alto Alegre, Bahia. E o mais interessante, egressa da Universidade Católica Dom Bosco. Olha aí. Já aprovada em 2 concursos da magistratura, um da Defensoria Pública. E está aqui para bater um papo com a gente sobre carreira, sobre estudos, um pouco da sua rotina, o que faz, o que não faz. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao convite feito pelo Rodrigo, que era meu colega aqui no Mato Grosso do Sul. Nós ministrávamos aulas juntos. E conheço já Rafael Chaia, foi meu professor também na graduação. Ele não gostaria que eu contasse isso, porque ele não quer que entregue a idade dele. Não, mas foi meu professor, velho. Foi meu professor de Direito Ambiental. Ele tentou te reprovar alguma vez? Fala Cara, a verdade. Não pode Se falar. ele tivesse tentado, eu me lembraria, mas não. Duplicata tudo, você fala que eu vou tentar reprovar alguém, rapaz. Eu tô louco para ver esse povo formado. Quer que saia logo? Eu né? quero que se aprovem, eu quero que vão viver a vida, pula do ninho. Esse aí ele fala na frente das câmeras, viu? Atrás das câmeras ele fala, vou reprovar todo mundo. Ele é desse jeito. Eu tenho testemunhas. Estão aqui. Doutora Josélia, como é que foi? Né, você acabou de ministrar uma palestra aqui para os nossos acadêmicos, mas eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi a sua trajetória acadêmica. Você era uma boa aluna? Rodrigo, eu era uma aluna mediana. Sempre trabalhei e estudei. Eu era policial militar na época que eu estava na graduação. Na verdade, quando eu ingressei, eu trabalhava de auxiliar administrativo numa empresa que tinha aqui na Euler de Azevedo, das 8 às 18, vinha para o CDB à noite. Aqui na UCDB, eu fiquei amiga da Graciela, que é minha amiga até hoje, e a Graciela era policial civil, e eu vi que na polícia tinha uma escala de plantão. E eu não sabia a diferença entre PM e polícia civil. Não tinha lido 144 da Constituição ainda, até essa altura do campeonato. E eu decidi que eu queria fazer um concurso público e que eu queria trabalhar numa escala parecida com a da minha amiga, que ficou minha colega na época lá e tal. E aí eu prestei o concurso. Então, eu sempre trabalhei e estudei. Eu não era uma acadêmica excelente, de ponta, aquela que você entra na primeira carteira, que estuda. Não, eu estudava de véspera para as provas, sabe? Até o meu objetivo quando eu entrei na PM era estudar mais, mas o efeito foi contrário. Acabou que eu estudei menos. Até falei isso hoje na palestra. Mas eu estudava e eu gostava de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Eu descobri no meio do caminho que o meu sonho era estudar. Então, talvez até por isso que eu demorei também, fiquei me sabotando para passar na magistratura por muito tempo, porque eu meio que gostava dessa história de estar lendo, de estar estudando. E aí, você falou também na palestra algo interessante, que quando você ingressou na PM, você achou que a escala seria boa, mas você acabou que na hora que você estava lá na função, você viu que não era bem assim, né? Exatamente. O que acontece? Às vezes, e isso é muito interessante em toda e qualquer profissão, porque quem está de fora só olha o que é bom. Certo. Não é? Você não sabe quais são os desafios que aquela atividade... E o porquê que ela tem aquela escala. Que o Rodrigo já foi militar e ele sabe também. Então, quando eu ingressei, eu vi que tinha uma carga de estresse muito grande, uma carga de responsabilidade muito grande e que muitas das vezes aquela folga não era também o suficiente para compensar o seu sono, o estresse que você teve durante o trabalho. Além de outras responsabilidades e outras atribuições e escalas extras e outros detalhes que tinha. E também que a Polícia Militar tinha um regime muito diferente da Polícia Civil, que minha colega era policial civil. Então, ali eu aprendi, porém foi muito positivo, como tudo. Na questão da disciplina, na questão da hierarquia, da vivência, da experiência de vida que eu adquiri durante os anos que eu fiquei 5 anos na Polícia Militar. Então, foi uma experiência excelente. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi e eu tenho absoluta certeza que contribuiu muito para ser quem eu sou hoje. Mas aí, doutor, a gente pode dizer, então, para os acadêmicos, inclusive aqui, que estão na nossa plateia, manda um oi, galera. Isso aí, né? Sejam então, bem-vindos. eu brinco sempre no primeiro dia de aula, eu pergunto o que eles querem ser quando crescer. E o pessoal vai falando policial, juiz, promotor. E eu sempre falo que eles precisam ou estagiar ou ir conhecer a profissão. Porque, como a senhora falou, todo mundo pensa só no glamour, ou no salário, ou na estabilidade, mas cada profissão tem suas agruras também, Tem né? desafios, com certeza. E na magistratura não é diferente, né? Não. E agora, a grande diferença é que eu já entrei na magistratura madura. Com uma maturidade muito maior. E sabendo dos desafios. Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em morar no sertão baiano, em morar na minha comarca, como acontece, como é a realidade, porque eu já sabia que iria ser assim, que um dos desafios é que você vai residir na comarca, e a comarca é uma comarca de interior, inicial, no começo, que você vai passar anos.
vivendo essa realidade. Então, eu já havia me preparado psicologicamente para esse desafio. A carga de trabalho, que é imensa também, e as responsabilidades, eu também estava preparada. E eu tive um desafio que foi também me mudar do Mato Grosso do Sul. Sim. Ficar longe da minha família. Eu nunca havia me mudado do Mato Grosso do Sul. Eu havia me mudado da casa dos meus pais, mas para um bairro próximo. Então, eu também me preparei durante os estudos, porque eu já sabia que eu poderia passar aqui? Poderia, mas não poderia. Então, como eu fazia concursos para fora do estado, então, o outro desafio na magistratura, os primeiros desafios, até eu ministrei uma aula com esse tópico, os primeiros desafios de um magistrado, que é a questão de mudar do estado, morar no interior, que é desafiador para quem é jovem, para quem está iniciando a carreira. E também a questão da gestão de pessoas, que o magistrado é um grande gestor. Se engana quem pensa que o magistrado vai só atuar com questões judiciais. Não, o magistrado, a gente vai ser o gestor, vai ser o diretor do foro. Então, você que vai cuidar de todas as peculiaridades da questão de gestão de pessoas para conseguir estabelecer metas, cobrar metas, sem que aquilo vire um caos em um ambiente que seja saudável para os servidores. Então, isso é um grande desafio. O magistrado, ele não é um mero operador do direito. Ele é um gestor. Então, por isso que o concurso também cobra, a partir da segunda fase, a questão de gestão de pessoas, a questão dessa noção. Porque se o magistrado não for um bom gestor, a comarca não anda. E, além disso, ainda tem que conviver com todas as responsabilidades que são impostas pela LOMAN, né? Sim. Muita gente vai fazer o concurso da magistratura e não sabe que existe uma lei orgânica da magistratura, que traz uma série de limitações para a função que vocês desempenham. Sim. Um outro aspecto muito importante que o professor Chay colocou é exatamente esse. O que acontece? Eu acredito que nos primeiros 6 meses, quando eu tomei posse, a primeira é meio que é como se você perdesse muito da sua liberdade. Muito da sua liberdade. Não é apenas a LOMAN. Tem diversas resoluções. Então, é importante que o magistrado esteja preparado para isso também, quem vai ingressar na carreira. Porque você passa a ter uma série de restrições, inclusive em relação a redes sociais, em relação a diversos aspectos da sua vida. Sim. Além da LOMAN, tem diversas resoluções do CNJ que regulamentam também. Então, até para essa geração que é hiperconectada, tem que estar atento a isso. Porque Sim. se você fala assim, quero ingressar na carreira da magistratura, já tem que saber que você praticamente vai ter que se desconectar de muitos dos velhos hábitos que você traz. Sim, e isso também, eu havia me preparado psicologicamente para esse momento. Eu fiz terapia durante todo o tempo que eu estudei. E isso foi muito importante para que eu conseguisse chegar e lidar com tudo isso com maturidade. Eu falo o seguinte, que muita gente pensa que eu sou servidor público, ou eu sou juiz, eu sou advogado, só enquanto eu estou ali no trabalho. Aí quando eu saio, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é. Não, o magistrado não pode sentar no bar da esquina e tomar uma cerveja com o coleguinha, né? Não é porque ele tirou a toga que deixou de ser juiz, né? Até por uma questão de segurança. E até nas comarcas, às vezes, comarcas iniciais, a vida é bem restrita mesmo. Até para você, às vezes, porque acaba que a comunidade que está ali vai ser a comunidade que, posteriormente, você vai ter um processo no fórum. Então, você tem que ter noção disso e também ter um comportamento não apenas adequado em relação às questões que são atinentes à LOMAN, mas também na sua vida para que você não contamine ou não permita que algo possa contaminar os processos que você vai julgar posteriormente. Doutora, tem uma dúvida pessoal. Quantas pessoas tem na comarca que você se encontra hoje? Hoje eu respondo por Capela do Alto Alegre, que é uma comarca agregada. Então, é Capela do Alto Alegre, Nova Fátima e Gavião. São 3 cidades. Capela do Alto Alegre tem aproximadamente entre 9 e 10 mil habitantes. Nova Fátima, salvo engano, entre 8 mil habitantes. E Gavião, 4.500 habitantes. São essas 3 cidades que eu exerço a jurisdição. Por ser tão poucas pessoas, você acaba meio que conhecendo todo mundo. Se você frequenta ali uma padaria, um supermercado, um restaurante, você começa a conhecer as pessoas. O magistrado, quando ele começa a atuar nessas comarcas de interior, ele acaba tendo que se impor um isolamento social? Olha, um isolamento social, não. Você vai ter uma conduta ilibada, uma conduta proba. Você não vai deixar, por exemplo, eu vou à padaria e compro pão. Tem uma padaria que eu compro pão. Eu vou ao supermercado, sabe? Porém, tudo dentro de uma vida equilibrada. Então, você não faz uma certa amizade com os jurisdicionados, mas você cumprimenta, fala um oi, sai, eles sabem quem é você, mas é uma vida com restrições. Nas comarcas, justamente pela questão que a própria magistratura exige. Você não se torna um ser antissocial, você não fica afastado da sociedade, mas você tem uma ponderação e uma vida equilibrada dentro do que se espera. Por exemplo, a academia. Eu vou à academia da minha comarca, eu não deixo de fazer uma atividade física. Né? Mas ali dentro de eu escolho um horário que é
menos cheio. Eu vou variando esse horário também, para que eu não tenha uma rotina, para que as pessoas não saibam exatamente a hora que eu chego, a hora que eu saio. E são essas condutas que a gente tem que ter pela questão de segurança, pela série de questões que são impostas ao magistrado devido às funções. Mas é interessante se dizer que nem é saudável que o magistrado se torne uma pessoa fora da sociedade, até porque você não vai deixar de ser um ser humano. Né? Você vai ter uma vida equilibrada e, como o Rodrigo bem disse, que vai exigir de você dentro e fora das funções. Porém, não deixar de ser um ser humano. E lá na comarca, assim, a gente brinca muito, nas comarcas do interior, assim, as autoridades são o prefeito, o delegado e o juiz. É isso mesmo? Sim, sim. E o pessoal chega até você, por exemplo, pleiteando algumas demandas que não são judiciais, por exemplo? Tentaram já, mas eu não atendo. Eu tenho uma triagem quando eu vejo que não, justamente para não contaminar. Quando o meu assessor ou os próprios servidores vislumbram que não é algo, né? Assim, eu atendo mais os advogados. Eu prefiro atender as partes juntamente com os advogados. Sozinhas não, justamente com a cidade pequena. Sim. Das questões é justamente isso. Então, junto com os advogados. Mas, em relação a demandas que não são judiciais, eu não atendo justamente para não contaminar, porque, posteriormente, esse assunto pode chegar até mim como uma demanda judicial. Perfeito. Não, tinha um colega meu, foi até meu estagiário, que ele é juiz aqui em Mato Grosso do Sul. Não citarei nomes para não prejudicá-lo, né? Mas ele estava uma época, doutora, a ponto de pedir exoneração da comarca do interior, justamente porque chegava assim, por exemplo, o preso fugiu. Aí chegava o doutor, o preso fugiu. Aí ele falou, não, beleza, né? Vai atrás do preso, né, policial? Aí o policial, não, mas o problema é que tem que colocar a barra na cela, que ele cerrou a barra, né? Aí ele falou, mas isso aí quem tem que resolver tem os canais competentes. Não, doutor, mas ou é você para resolver, não era você. Então ele tinha que atuar, por exemplo, em questões até de poder executivo, ele falando. Não, eu não tenho essas questões na minha comarca, graças a Deus isso não acontece. A gente consegue, sim, fazer um bom trabalho. Até porque, porque, na verdade, por exemplo, Capela do Alto Alegre, o delegado que atua já é um delegado que atua há mais de 22 anos na Polícia Civil, então é um delegado experiente. Certo. Então, ele sabe exatamente os delegados que atuam nas 3 comarcas. Só Gavião que não tem um delegado fixo. Então, eles são pessoas que já estão há algum tempo na polícia, muito ponderados, então eles sabem a função deles e não se mistura. O promotor de justiça que substitui em Capela é muito atuante, então ele também exerce a função dele com maestria, que é o doutor Luciano, ele também já é promotor há mais de 20 anos. Então, na verdade, eu sou a magistrada novata que cheguei numa comarca que tem operadores do direito, tem uma gama de advogados, inclusive, só não tem defensoria, não é assistido pela Defensoria Pública, mas que tem os poderes instituídos ali e que não há necessidade que o Poder Judiciário faça um papel que não é dele. Entendi. Perfeito. E lá, né, que eu falo também para os alunos, né? Que quando você se torna juiz, você é o famoso juiz do tudão, né? Você não é só, eu sou o juiz, só trabalho no cívico. Eu falo para muitos alunos. No começo da eu carreira, gosto de ser só criminal. Não, você é o juiz de tudo, né? E como é que é lidar com isso, doutora? Na hora lá? Com estratégias. Quando a gente estuda para concurso, a gente estuda tudo. Eu também ministrei aula em várias frentes, assim como o Rodrigo. Então, na verdade, eu vou confessar a você, Rodrigo, que eu até gosto. Por quê? Porque quando eu estou cansada de tributário, eu vou para direito administrativo. Quando eu estou cansada de administrativo. Então, eu tenho uma gama no meu acervo que permite até, inclusive, essa dinâmica. E como eu saí há pouco tempo dos estudos para concurso e eu continuo ministrando aulas, então, para mim, não é tão difícil, tão desafiador lidar com o excesso de matérias. A gente sempre é recomendado que, até quando no curso de formação, quando você puder, se especialize, até pela questão dos estudos, para facilitar. Mas, no momento, lá em Capela do Alto Alegre, eu tenho um acervo. Quando eu cheguei, estava com 4.800 processos, agora são 3.900. Então, em um ano que eu estou lá, a gente conseguiu baixar 1.000 processos do acervo. Olha. Isso. Então, assim... E a maior parte dos meus processos são execução fiscal, direito administrativo, a parte de servidores públicos. Tem direito penal também. Tem eu exerço as duas, a jurisdição plena. Mas a questão da dinâmica de lidar com várias matérias, por mais que seja desafiador para o magistrado, para mim, com a característica que eu tinha de ministrar aulas, eu consigo lidar com isso, sabe? A gente claro que sempre especializar é melhor, porque você vai ter uma qualidade melhor e você vai se esforçar talvez menos até para produzir mais. Certo. Mas no momento, assim, nesse primeiro momento, eu gostei muito, até disse isso também na palestra, que para mim foi uma grata satisfação. Que em Capela do Alto Alegre eu consegui realizar o meu sonho de ser juíza de quando eu comecei a estudar, que era ser juíza numa comarca de interior com questões atinentes a uma comunidade simples, que era isso que eu gostaria. Então, hoje eu realizo um grande sonho profissional, por mais que eu tenha desafios, por estar numa comarca de interior, tanto eu quanto os servidores, nós temos diversos desafios, mas é muito satisfatório e muito legal poder também cumprir
essa função jurisdicional e saber que tem um magistrado lá que está atendendo aquela comunidade que por muitos anos ficou sem magistrado. Doutora, você mencionou que... Sem titular. Você mencionou que foi aprovado em 2 concursos da magistratura e um da Defensoria Pública. Sim. Em que comarcas foram essas aprovações? E como que foi essa jornada para esse início? Você fez outros concursos antes? Foram os primeiros que você fez? Como que foi? A minha primeira aprovação foi para soldado da PM, né? Eu lembro que na época eu passei para um cargo administrativo do Detran e para PM. Posteriormente, eu voltei a estudar em 2012 para concursos. Eu fiquei, até terminar a faculdade, aí voltei em fevereiro de 2012. Eu lembro que eu fiz matrícula no Damásio, foi meu primeiro ano de cursinho. Fiz 1 ano de cursinho e depois fui estudar mesmo, propriamente dito, as matérias que eu havia revisado naquele ano. Eu sempre, desse momento do Damásio, porque no começo, antes, eu ainda pensava, delegado, tal. Por mais que eu tivesse, ainda pensava em fazer prova para delegado. Do Damásio para diante, eu já foquei na magistratura estadual. Então, eu sempre estudei, desse período de 2012 a 2020, que foi quando terminou o concurso da Bahia, os 8 anos, eu estudei para a magistratura estadual. Eu passei para a Defensora Pública, eu passei na primeira e na segunda fase de delegado da PF, eu não fui fazer o TAF, e eu não fui fazer esse TAF porque eu estava muito cansada, eu estava muito esgotada, porque eu trabalhava e estudava, e eu não trabalhava simplesmente por hobby, eu trabalhava realmente porque eu bancava esses estudos. Eu bancava esses estudos para concurso. Então, da sala de aula, eu tirava o sustento para minha casa, que eu já morava sozinha, e tirava o sustento para pagar as viagens, pagar os livros, pagar as inscrições. Era um jogo orçamentário, tá? Eu falo que até se de falência e recuperação eu fiquei boa, porque foram vários concursos de credores que eu tive que administrar ali, né? Exato. Eu tive que fazer muitos cálculos para poder sanar isso. Então, o que acontece? Aí eu tava estudando para magistratura estadual, sempre, desde sempre. Então, no meio do caminho, o que aconteceu? Em 2017, eu passei no TJ Piauí. Passei em todas as fases. E até 2017, eu só fazia magistratura. Porque eu achava, e eu até comentei isso, que às vezes as pessoas estranham, mas eu tinha uma autoestima baixa. Eu tive que trabalhar muito. Eu fui me construindo como pessoa também. Eu fui me construindo também. Esse período de estudos foi um período de construção de personalidade. Eu fiz terapia, eu busquei psicólogo, eu busquei tudo. E foi um período de construção de personalidade. Por isso que eu dou graças a Deus que eu demorei 8 anos para tomar posse. O que aconteceu? Durante essa construção, em 2017, eu passei no Piauí. E eu não fui nomeada. E isso, para mim, dentro daquela imaturidade que eu ainda tinha, que eu achava que eu estava super madura, mas eu não estava olhando para trás, foi frustrante. No lugar daquela aprovação me motivar e eu falar, nossa, passei, olha que legal, eu tinha uma lente tão... que eu falei, nossa, passei e não fui nomeada. Meu Deus do céu, era o único concurso que eu ia conseguir. E aí, na época, eu troquei de psicóloga, troquei de terapia. Quando eu cheguei, eu agradeço muito a minha psicóloga, que eu tenho até hoje, que ela me atende. Ela falou para mim, não, você tem que fazer outras carreiras. Eu falei, essa mulher tá louca, se eu não tô passando nem na magistratura, não tô sendo nomeada nem mais, o que eu vou fazer? Ela falou assim, não, você tem que fazer outras carreiras. Você tem que fazer outras carreiras. E ela insistiu muito naquilo, eu estava num momento que eu precisava de respirar, eu precisava melhorar minha autoestima, eu precisava me motivar. E aí eu fui... Tinha um amigo que era juiz em Alagoas, agora está no Rio, que é um grande amigo meu, o Eric Baracho. E o Eric estava... Eu liguei para ele, falei, Eric, você não vai... Eu estou muito desmotivada. Porque ele tinha passado em Alagoas, eu passei no Piauí e não fui. Aí eu falei para ele, Eric, eu estou muito desmotivada. Ele falou, José, eu não acredito. Mas eu falei assim, não, eu estou muito desmotivada, estou cansada, estou pensando em desistir. Ele falou assim, não, está aberto a Defensoria de Alagoas, eu vou te inscrever. Pagou minha inscrição. E eu só fui fazer esse concurso porque foi o Eric que pagou minha inscrição. Porque se eu tivesse... Eu não ia. Porque eu ia ficar naquela, paguei, mas fui eu mesma, eu não vou comprar passagem. Porque eu lembro que as passagens estavam nas nuvens. Alagoas não abaixava nunca. Só que eu estava constrangida, porque como ele deu a inscrição, eu falei, como que eu não vou? O cara pagou minha inscrição, aí eu não vou fazer a prova. Aí ele vai me ligar, e aí, como foi a prova? Eu vou falar, não, eu não fui. Eu falei, não, ele me deu a inscrição, eu tenho que ir nessa prova. Rodrigo, eu fui. Era a primeira e segunda fase no mesmo final de semana. Foi aquilo que me deu o gás para voltar a estudar, para voltar a focar nos estudos. Porque eu lembro que eu entrei no sábado, fiz a prova objetiva. Lembro que até medicina legal. Na sexta eu fiquei revisando umas coisinhas de medicina legal. Aí eu peguei, fiz a prova no sábado. Aí eu saí da primeira fase. Quando eu fiz a segunda fase, eu lembro que era uma ação de retificação de nome. Era um registro público que a mulher... Quando eu abri, assim, que eu li INSS, falei, vale, meu Deus, falei que eu não tenho que fazer defensoria. O que eu vim fazer nesse negócio? Vai cair previdenciário. Mas não era. A dona Maria só tinha ido ao INSS e o nome dela estava errado. Então, era uma ação de retificação de nome, que era para peticionar. Sim. E a gente dava aula no CPA. Exatamente. Então, como eu dava aula para a OAB, ali, para mim... Aí, no crime, que era de manhã civil, à tarde crime, no crime era uma apelação. Então...
Aí eu saí, ainda liguei para psicóloga. Eu falei, doutora, eu fiz outra carreira que a senhora falou. E eu vou falar para a senhora, se eu passei na objetiva, na segunda fase eu passei. Porque eu dava aula para a OAB. Sim. Então, não foi difícil para mim fazer as peças. E foi assim feito. Eu lembro que eu viajei para casa da minha irmã. Que nisso a psicóloga já falou, não, você precisa descansar um pouco. Você está só estudando. Porque eu ficava só naquela... Que é importante falar isso pro pessoal. Gente, tem que ir para academia. Não deixem de ir para academia 3, 4 vezes na semana. Mesmo quem tem uma rotina de estudos e trabalho, não faça isso, porque você vai entrar num grau de ansiedade muito grande. Tem que ter um lazer de vez em quando, sim. Sabe, que foi um erro meu nessa época que eu fiquei muito pilhada pro Piauí, que eu não conseguia enxergar o lado positivo. Por quê? Porque eu estava dentro de um cubo estudando e não olhava para outros lados da vida. E aí, eu passei na Defensoria de Alagoas. Saiu o resultado, eu estava na oral. Foi um negócio muito assim... E aquilo me deu uma alegria, me deu uma motivação. Eu falei, nossa, eu passo em outras carreiras. Agora eu quero fazer tudo. Aí eu saí, fiz procuradoria, passei na procuradoria. Aí eu fiz delegada PF, passei para delegada PF. Só que quando eu passei para delegada PF, tinha uma questão. Por quê? Lá atrás, quando eu entrei na graduação... eu fui para a PM um pouco por causa disso também, por mais que eu encontrei a colega, mas eu queria ser delegada. E aí, nessa altura do campeonato, já era 2018, eu já estudava 6 anos. E eu estava num grau de cansaço muito grande, Rafael. Que não era mais um cansaço de brincadeira, sabe? Não era aquele cansaço de mimimi. Não. Acho que é o pior tipo de cansaço, é o cansaço mental, né? Exato. Eu estava exaurida, trabalhando muito, estudando muito, e essa nomeação não vinha. E aí, o que aconteceu? E eu estava já... que o concurso da Bahia demorou 2 anos para acabar. E eu tinha feito 85 pontos na primeira fase da Bahia. Eu fiquei entre os 5 primeiros na primeira fase. Eu nunca tinha tirado uma nota tão boa. Eu acho que aquilo foi um sinal que eu ia para a Bahia para mim. Porque, geralmente, na primeira fase, eu passava ali no... E na Bahia foi uma prova difícil. A primeira fase foi bem difícil mesmo. Foi a CESP que fez, com questões bem diferentes. Eu nunca imaginei, fiz 85. Fiquei entre os 5 primeiros. Então, eu já estava me dedicando para a segunda fase da Bahia. E aí... eu acho que já tinha saído até o resultado da discursiva da Bahia, eu passei para a delegada PF. E eu olhei para aquilo e falei, eu não vou fazer. Porque se eu fizer esse TAF e for para a delegada, e Deus me livre, não der certo essa Bahia, eu não mexo mais com magistratura. Exatamente. Eu não mexo mais. Porque eu vou ficar na polícia, eu sei que eu vou. E eu não quero deixar tudo que eu investi até agora para a magistratura jogado fora, porque eu quero realizar esse sonho. Que já era um sonho, já era um objetivo, aí já tinham 6 anos de investimento, aí já não dava mais. Aí eu abri mão, todo mundo me achou doida. Todo mundo, nossa, Josélia, como assim que não vai? Eu lembro. E hoje eu entendo os colegas que estavam de fora. Por quê? Isso foi 2018. 2019 eu estava na UFM. E já nessa terapia que foi que me ajudou muito. Essa psicóloga que conduziu. Sim. Você vê que ela conduziu super certo, me mandando fazer outras provas. Ela sabia o que ela estava fazendo, né? Sim. Aí o que aconteceu? Já nessa terapia, e eu nos cursinhos e na UFMS, concursada em Aquidauana, indo e voltando. Rodrigo, indo e voltando para Aquidauana. Então você imagina, estudando para concurso num nível alto, porque estava passando. Sim. E aí minha psicóloga falava assim, Josélia, nós vamos ter que repensar agora para você ficar com um trabalho só. Você está trabalhando muito, você dá muita aula. Nesse momento, agora, eu acredito que você precisa pensar sobre se dedicar mesmo e terminar esse reta final. E eu não aguentava mais reprovar e colocar a culpa no meu trabalho, eu mesma. De falar assim, eu não passei, é porque eu estou trabalhando demais. E aí, o que aconteceu? E ela trabalhando comigo, por quê? Porque, como eu era especialista, a minha remuneração da FMS era pequena. E os cursinhos acabavam pagando mais, por mais que a gente não tivesse uma estabilidade no cursinho. E eu tinha um pouco dessa dificuldade da questão da estabilidade. Para deixar ali e ir pro... Sim. E ir pro ficar só no Só no cursinho. cursinho. Então, aí a gente foi trabalhando. 2 anos que eu já estava com a psicóloga, 2017 e 2019. Quando foi 2019, eu lembro que eu fui para a segunda fase de Santa Catarina. Que eu tinha ido para a segunda fase no Rio, não passei na discursiva. Fui para a segunda fase no TJ de Santa Catarina. Eu falei, agora eu vou exonerar da UFMS. Porque eu não vou falar que eu reprovei em Santa Catarina porque eu estava trabalhando demais. Pode ser outra desculpa. Essa não vai ser mais. E eu lembro que eu cheguei e falei com o meu coordenador, eu pedi LTIP, né? Falei para conversar. Ele, Josélia, eu não consigo te dar LTIP nesse semestre. Porque tem a questão de organizar, de chamar um substituto, fazer um temporário, é a Universidade Federal, tem que chamar. Eu compreendi, eu tinha um excelente relacionamento na UFMS. Até um abraço para o pessoal da UFMS de Aquidauana, para todos da UFMS de Campo Grande também. Eu tenho um excelente relacionamento, foi um lugar assim maravilhoso onde eu trabalhei. Só que eu estava nesse momento decisivo. Porque eu estava indo para as segundas fases em estados grandes, Santa Catarina, Rio. Então, eu vi que eu estava competitiva. Minha autoestima tinha melhorado. E aí, eu cheguei e pedi exoneração. Essa foi a maior dor da minha vida. É assim, ainda... Porque, assim, da PM, não. Mas da UFMS, foi uma exoneração que realmente... Porque eu amava. No entanto, que eu precisei 2 anos trabalhando isso para poder conseguir. Porque eu amava ministrar aulas. Mas agora que você realizou o sonho de passar na magistratura, nada impede que você no futuro estude e volte, pra quem dar aula, sabe? ué. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, fui,
Eu lembro que eu exonerei, era mais ou menos julho, agosto de 2019. Aí não passei em Santa Catarina na segunda fase. Tirei uma nota razoavelmente boa pela realidade do estado, mas não passei e já estava esperando a Bahia. Quando foi, eu nunca esqueço, eu estava numa banca de jornal, ali perto do Dom Bosco, ali perto da Santa Casa. Eu parei numa banca de jornal, não sei o que eu estava fazendo, que eu parei meu carro assim, entrei na banca de jornal e eu escutei na TV assim, já era começo de 2020. Um vírus. Vixe. Vírus. Lá na China. Vírus lá na China. Nananana. E em Campo Grande, não existia pandemia em Campo Grande, porque o resto do Brasil já estava sabendo. Mas aqui no Mato Grosso, eu brinco que foi o último lugar que a pandemia chegou. Rodrigo, a hora que eu ouvi aquilo, eu lembro que eu olhei, não sei se meu pai estava comigo, meu pai estava em casa, só sei que eu passei e falei assim, eu vou ter que vender meu carro. Porque eu tinha exonerado. Eu exonerei e não fui para a PF. Eu falei, eu vou ter que vender meu carro para eu terminar esse negócio da magistratura. Porque esse vírus vai chegar. E eu já pensei nas consequências. Falei assim, nossa, se esse negócio é desse jeito que tá falando na televisão, isso aí vai fechar tudo. Eu falei, eu tenho que vender meu carro e fazer uma reserva, porque eu estava esperando a oral. A oral da Bahia estava marcada para março, para o dia 19 de março de 2020. Aí suspendeu tudo por causa da pandemia. Aí veio realmente, chegou pandemia. Olha, eu lembro que no primeiro dia que eu vi essa pandemia, a primeira coisa que eu pensei, e fica a dica para quem está estudando, para quem está passando por uma fase difícil, que às vezes, quando você toma uma decisão, parece que o negócio tudo desanda para você pensar que você está tomando a decisão errada. E aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia, eu olhei aquilo lá e fui para minha casa e pensei bem que todo mundo falava que eu era doida de não fazer o TAF da PF. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. Eu larguei, era para eu estar com 19 mil reais no mínimo, sei lá, 20 mil, sei lá, de salário agora, e eu não fui, e eu ainda exonerei da UFMS. Falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu lembro que aí eu já trabalhava num cursinho lá do Rio Grande do Norte, online, virtual. Tipo, a gente atendia, sei lá, tantos, caiu para ver duas vezes menos. Só que Deus me abençoou, deu tudo certo, porque acabou que tudo foi se ajustando. Eu tinha parcela de apartamento pela Caixa, mas se ajustou, eles deram aqueles planos. As provas foram suspensas. E nesse meio tempo eu tive a ideia, já era professora, de montar o meu próprio curso de prova oral, que até hoje, graças a Deus também, que me deixa muito satisfeita, muito feliz, que eu tenho diversos alunos aprovados no Brasil inteiro, que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Então, aí entra a aprovação do TJ Bahia. Ao final, em setembro de 2020, porque ficou suspenso, de março a setembro, quando, num primeiro momento, a gente teve que fazer a prova de máscara, tudo, sabe? Cabelo preso. No meio da pandemia, aconteceu a prova oral do TJ Bahia. E aí eu passei e esperei um tempo, mas a Bahia tinha uma promessa que iriam nomear todos, e realmente eles cumpriram, eles nomearam todos os aprovados. Um abraço para a Bahia, que eu amo, que é meu estado do coração hoje. Eu estou até com saudade, nem gosto de ficar longe. Então, foi essa mais ou menos a trajetória. Então, eu passei em outros concursos, porque quando eu chego nessa terapeuta, nessa psicóloga, ela observa que eu estava muito apanhando demais na magistratura e estava com a autoestima muito baixa. Então, eu precisava enxergar outros horizontes. E ela, na verdade, eu acho, né, que eu não sei, mas eu acho que a doutora lá tinha a pretensão é que eu assumisse outro cargo no meio. Porque ela via as minhas dificuldades. Porque quem está de fora está enxergando quais são as suas dificuldades. Que talvez eu não enxergava, e às vezes, no seu olhar meio de túnel, só focando naquilo, muito limitada, não enxergava. Então, eu passei em outros concursos porque, no meio do caminho, eu precisei. Não, mas tá certo. Não, mas eu acho, aí é um achismo meu, porque eu vou te falar, viu, Josélia? Só fiz um concurso na vida, o delegado aqui em 2008. Passei no OAB de 2007, aí eu tava voando. Acertei 62 questões na prova, falei, pronto, é nóis. Aí fiz concurso para delegado aqui em 2008, acertei 80% da prova. Nota de corte era 90%. Aí eu falei, não é pra mim isso aí. Vou virar advogado mesmo. É alto, é muito alto. O corte nível, alto. Né? É muito alto nível. E assim, a complexidade. E cada vez mais, né, Rodrigo? Sim. Cada vez mais. Agora, a gente estava até falando antes aqui do Enan, né? Sim. Inclusive, o que você acha do Enan? Porque tem muitos colegas aí que fazem os concursos para magistratura que estão horrorizados com essa questão do Enan. Qual que é a sua percepção do Enan, Só para explicar rapidinho. O Enan é o Exame Nacional da Magistratura, Isso. que agora é uma prova de habilitação. Ela é aplicada 2 vezes ao ano, para a pessoa poder fazer o exame da magistratura. Para depois passar pelo concurso da forma normal, né? Pelo que eu observei, é uma primeira fase. Né? O objetivo, uma unificação nacional do certame. Eu não fiz a prova, né? Só ouvi os comentários, que é uma prova de primeira fase, uma prova objetiva com questões objetivas, com o objetivo, e que o objetivo
era justamente essa unificação. Né? Eu acredito que as perspectivas do ENAM, elas vão ser analisadas a partir de agora. Que não tem como falar que é positivo ou negativo sem que se tenha essas primeiras aplicações, sem que as pessoas passem por esse processo e visualizem. Né? Aí, quando eu fazia concurso, até não tinha o ENAM. Então, é uma primeira fase, uma prova objetiva. O objetivo, pelo que eu ouvi do CNJ e do ministro, é justamente unificar e buscar aplicar de maneira uniforme, né? Porque cada estado faz seu concurso, cada estado faz... Deixar as pessoas que forem habilitadas no ENAM ou no ENAMA aptos a fazerem outras provas no Brasil todo. Então, e aí eu vi, isso aqui é uma crítica minha, né? Que não tem direito ao trabalho. Então, por exemplo, aquela pessoa que está mais inclinada à magistratura do trabalho, cai as matérias que não caem na prova de direito ao trabalho. Não tem direito ao trabalho. Tem empresarial, não tem trabalho. Olha, Rodrigo, eu acredito que tudo possa ser revisto de acordo com as necessidades. Por isso que eu te falo, essa primeira aplicação foi fundamental. Né? Eu acredito que os responsáveis, que as pessoas vão analisar assim, porque, na verdade, foi um primeiro exame, né? Então, tudo pode ser analisado de acordo com as necessidades, com as peculiaridades, com o objetivo, que é o objetivo do CNJ e do ministro Barroso que Eu acho que o Barroso é igual a mim, não gosta de direito ao trabalho. Daí ele já tirou. Já. Quem que gosta de direito ao trabalho? Não seja polêmico, os professores estão assistindo aqui, vão bater na gente depois lá na sala dos professores. Não, mas eu acredito que a ideia do CNJ... Né? Não que eu tenha conversado com alguém, né? Mas é justamente unificar conhecimento. Sim. Né? Porque como a senhora mesmo falou, cada estado ele tem uma forma de concurso, como era o OAB antes, né? Sim. Cada OAB tinha a sua prova. Aí você unificando. Na minha época era estadual. Era estadual? Na minha época era estadual. Então é por isso que você passou, então. Ô, rapaz. Vai ver o caos que foi. Se eu te contar a história do que foi meu exame de ordem, filho. Aí, ó, tá vendo? Rapaz. Passou todo mundo que tava bagunçado. Você fez quando, já? Rapaz, eu fiz em 2003, 2004. Você é velho desse tanto? Formei em 2003, cara. Tá vendo, José? Passa rápido. Eu entrei na UCDB em 2003, cara. Eu lembro quando eu vi o Rodrigo a primeira vez naquela escada ali, salvando uma mulher que tinha caído da escada. Tá vendo? Na escada do bloco C. Tá vendo? Tá vendo? Já fui herói, viu? Você tem que ver se estava salvando, se não foi ele que empurrou, né? Mas, Josélia, e para os nossos alunos, rotina de estudo para concurso é muito difícil? É que você já falou que trabalhava e conseguia conciliar. Isso. Mas como é que é essa rotina? Olha, tem que ter um cronograma, tem que ser organizado e tem que ter disciplina. Então, você tem que encarar esse estudo como uma responsabilidade diária. Não tem como, hoje eu estou a fim de estudar, vou estudar. Amanhã eu não estou a fim de estudar, não vou estudar. É igual trabalho, né? É igual trabalho, você vai ter aquilo como uma obrigação. Né? Em relação a horas e tempo, isso vai variar de acordo com a necessidade e com a possibilidade de cada um. Mas tem que ter uma rotina de estudos, de estudar todos os dias aquele período. E também estudar todas as matérias do edital, porque não adianta você só estudar, por exemplo, o que você gosta. Vou estudar só penal, vou estudar só processo penal. Não. Tem que estudar todas as matérias que você gosta. Aliás, todas as matérias que tem no edital, não apenas aquilo que você gosta. Então, vamos polemizar aqui. Resolução de provas antigas. Importantíssimo. Ajuda, Importantíssimo. Olha, eu vou te falar que eu não passaria se eu não resolvesse provas. Porque eu caía nas pegadinhas. Eu tenho um pouco de dificuldade com a prova objetiva, no sentido de não ali... Sabe aquela diferencinha de uma vírgula, às vezes? Sabe? Então, a resolução de provas é essencial. O que eu diria? Ler lei, tem que ler o código. Não adianta só ler doutrina, tem que ler código, ler informativos, ler súmula e fazer questões. Isso eu acho importante que você falou, porque a gente sempre vê, muitas vezes, o concurseiro, ele direcionado na leitura da lei seca, doutrina, e às vezes ele foca muito na jurisprudência e nas súmulas. Mas ninguém lembra de ler os informativos. E os informativos são extremamente importantes. Extremamente. E agora com a ideia dos repetitivos, repercussão geral, tudo isso. E tem que ler informativo. Então, as questões são de suma importância para você fixar. Eu revisava muito por questões. Minha forma de revisão era fazendo questões. Porque eu acredito que você vai... Por exemplo, para o próprio ENAM, uma dica é fazer as questões da FGV. Sim. Porque a Fundação Getúlio Vargas está fazendo perfilzão da FGV. Sempre vai cobrar... Não é que vai ser igual, mas os assuntos de predileção, tudo isso. Então, não é mito. É relevante, sim. Tem pessoa... É aquilo, não tem uma receita de bolo. Tem gente que eu ouço falando, que eu falo, se eu tivesse feito o que ele fez, eu não passaria. Agora, tem muita gente que pensa assim, é concurso para magistratura, não vou ler lei.
Porque uma prova deve ser uma prova muito difícil de teoria, só teoria, só teoria. E aí ela fica só com o livro, aí não passa na primeira fase. Exato. Eu sei que tem excelentes juristas, excelentes pessoas que seriam excelentes juízes, mas que eles ficam enroscados na primeira fase por estudar não pelas fontes corretas. Porque querendo ou não, a prova de teste, né? O ABCD é lei seca. Lei seca, É lei seca. como a OAB. Tem Exatamente. muita questão. Ah, claro que vai ter um caso para você raciocinar, vai. Sim. Mas você vai aplicar lei. A lei seca. Aí já na segunda fase, que pode ser que caia. Sim. Raciocínios Né, vão que- priorizar nas segundas fases. aí você acaba- Na primeira fase da magistratura cai muito informativo, de acordo com o STF, de acordo com o STJ, de acordo com os tribunais superiores, cai caso, cai súmula, cai lei seca e caem algumas teorias, tá? Por exemplo, direito administrativo, Sim. cai teoria, direito penal, cai teoria. Mas uns 70% da prova, jogando baixo, vai ser letra de lei. Certo. Os outros 30% que vão variar ali, entre outros. E aí, para a segunda fase, seria mais ali o estudo indicado. Aí, Prática. Sim. Prática mesmo. Prática. Escreve e faça sentenças. Não tem como passar numa prova da magistratura sem ter feito sentença, porque você vai ter uma sentença civil e uma sentença crime. Você vai fazer no sábado a sentença civil, no domingo a sentença crime, e na sexta-feira a prova discursiva. Doutor, e a prova oral? Qual que é a importância da oratória na prova oral? A oratória é de suma importância. Eu Não sempre é só digo, conteúdo. nunca, mesmo numa prova CESP-UNB, que é uma prova que eu brinco que ela é mais do espelho, que a CESP ela entrega a prova pronta com o espelho, mesmo a oratória vai te salvar. A oratória vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua prova oral, com certeza. Porque a postura, dentro do edital de prova oral, vai ter um aspecto lá que é conhecimento jurídico, ele vai valer determinado, às vezes é 60, às vezes é 50, e vai ter uso correto do vernáculo, raciocínio jurídico, tá bem? E a questão da postura. Então, isso é avaliado. Até, eu sempre falo, gente, se fosse para testar só conhecimento jurídico, tinha acabado nas sentenças. Sim. Porque até ali você já demonstrou muito conhecimento jurídico. Primeira fase, segunda fase discursiva e sentenças. Então, a prova oral, ela vai testar a sua habilidade de comunicação para o cargo. Porque você, se for magistrado, vai presidir audiência, vai presidir tribunal do júri, vai ter que se comunicar. E se for para promotor de justiça, vai ter que fazer, vai fazer júri. Sim. Então, a prova oral ela é de suma importância. De suma importância e ela não analisa só aspectos jurídicos. Eu diria que, inclusive, uma boa oratória alavanca o seu jurídico. Então não é nem só o que você fala, mas como você fala. Como você Porque fala. você tem que transparecer segurança, firmeza. Tem até algumas sem palavras- arrogância. Exato, tem palavras que você tem até que tomar cuidado. Sim. Ah, eu acho, eu Não penso. tem eu acho, não tem eu penso. Tem que ter certeza do que está Tem que falando. ser sim, não. E aí, o que acontece? A questão também de não ser arrogante é aquele equilíbrio da altivez sem ser arrogante. Outro mito ou realidade? Responder na prova oral somente aquilo que foi perguntado ou existe uma margem para você desenvolver o conteúdo? Tem que ser mais objetivo ou você pode divagar um pouco? Depende da banca. E eu, Josélia, vou falar as táticas que eu adotei e o que eu oriento os alunos. Vamos lá. O que acontece? Depende da banca. Eu só fui interrompida na Bahia, na minha prova oral. Que eles estavam com muito firmes, já no último dia de prova oral, cansados, tinham feito muitas arguições. Então, eles estavam, no entanto, que rapidamente eles estavam, candidato, aqui, eles me conduzindo. Então, se a banca está te conduzindo, você não vai obedecer a banca. Sim. Porque às vezes o desembargador ou o examinador está ali, ó, tá bom, candidato. Aí você ainda quer falar, ele já falou que tá bom. Ou você quer introduzir ele, não, eu quero diretamente a resposta. Tá bem? Agora, se não for uma situação dessa, eu oriento que os alunos discorram, porque raciocínio jurídico está sendo cobrado. Então, por exemplo, na minha prova do Piauí, eu falei muito e tirei 9,25 na prova oral. Porque eu explicava os institutos, dava exemplo e eles permitiram que eu falasse e gostaram e ficavam reperguntando e tal. Então, se o examinador te der a oportunidade, se a banca te der a oportunidade para você tirar nota boa, você tem que falar e explicar. Não basta saber, por exemplo, até outro dia eu tinha... qual o recurso cabível no caso concreto? Apelação. Você não vai pontuar inteiro. Mas por que apelação? Exato. Você tem que explicar o porquê que o instituto é aquele. Então, você vai ter que fundamentar, vai ter que explicar. Então, é importante que a resposta seja completa. Porém, algumas bancas, devido ao número de candidatos que estão habilitados, devido à quantidade de prova, eles acabam conduzindo que o candidato vá mais rápido, mais direto à resposta. Então, tem essa questão da condução da banca também que tem que ser observada. Perfeito. Perfeito. E, Josélio, eu queria perguntar para você, para os nossos acadêmicos, qual é a dica que você dá no que tange a escolha da profissão?
Rodrigo, essa é uma escolha que não é fácil. Eu estou muito feliz com a minha escolha. Eu gosto muito do que eu faço. Estou satisfeita, como eu disse, eu já estava preparada para todos os desafios que eu teria. Eu já sabia, eu já cheguei madura. Para escolher, primeiro, observe os prós e os contras. Não apenas as coisas boas da profissão. Né? Que foi o que eu falei até da escala da PM lá atrás, que eu era imatura, só olhei para isso e me deparei com a realidade que tinha outras situações que não eram só uma escala. Analise isso, observe as matérias de predileção. Porque, por exemplo, por que eu fui para a magistratura estadual, não para a federal? Porque eu já sabia que as matérias de predileção que eu mais gostava eram as matérias da magistratura estadual. Entende? Então, escolha as matérias de predileção. E observe o que vai ser da sua vida naquela profissão. Como bem colocado pelo professor Rafael, a questão das limitações, do código de ética, que a OAB também tem. Sim. Não é? De quais são os aspectos e tentar olhar isso com maturidade. E não tenha medo de mudar. É óbvio que você não vai poder ficar mudando o tempo todo, porque isso não é também saudável. Mas não tenha medo de mudar a rota. Caso você tenha escolhido algo e observou que aquilo talvez não seja o ideal para você e no meio do caminho te apareça uma outra oportunidade. Porque, por exemplo, Rodrigo, eu amo a magistratura, sou super feliz e satisfeita, mas eu também era feliz como professora. Não foi um trabalho que foi pesado para mim durante... Talvez tivesse sido mais sofrida a minha trajetória se eu tivesse feito um cargo de técnico e de analista. Entendi. Pelo meu perfil. Porque eu era apaixonada pela sala de aula. Então, também observe aquilo que vai te trazer. É óbvio que a vida adulta não é só ser feliz e ter satisfação. Claro. Mas... para escolher uma profissão fim, aquela que você realmente, a carreira que você vai seguir, se é advocacia, se é delegado de polícia, observe, analise. Tem gente que já sabe, professora, eu não consigo ficar numa delegacia, eu não consigo tirar um plantão à noite, eu não me vejo nessa situação. Então, você não tem nada que fazer concurso de polícia. Exato. Você vai passar raiva e vai fazer raiva nos outros. Não, perfeito. E você falando isso, na aula de prática penal, aí, Chay, eu coloquei um caso lá concreto e coloquei um laudo do exame de corpo de delito, no caso, né, necrópsia. O que aconteceu? Aí uma aluna viu lá e falou assim, ó, é assim, e era um caso bem feio, uma facada na mulher, aquela coisa toda. E aí, no final da aula, a acadêmica, ela veio perguntar pra mim, ô, professor, o senhor podia me explicar um pouco mais sobre essa questão da polícia, né? Porque eu quero ser polícia, mas quando o senhor mostrou aquilo lá no quadro, eu fiquei horrorizado. Eu falei, pois é, mas se você for delegado de polícia e for na cena do crime, Você vai no local. Se você for delegado, você vai pro local. Exatamente, é isso que você vai ver. Você vai ver o loco. A não ser que vai ser o delegado da Polícia Federal do passaporte, né? Aí tranquilo, mas né? mesmo assim, às vezes, só que você... no aeroporto. Só que, Rodrigo, o que eu sempre gosto de observar é que muitas das vezes a primeira lotação desse delegado não foi lá. Não vai ser lá, exatamente. Você tá entendendo? É isso que as pessoas têm que entender, que às vezes a primeira lotação dele, você olha, a primeira lotação não vai ser que nem tinha um colega que falava assim, porque ele olhava as carreiras militares, né? E falava isso. Ele falava que ele é juiz também, passou pela magistratura. Ele falava assim, Josélia, eu vejo esses coronéis, só vão fazer inauguração. Eu falei, mas se você não olhou o cara tenente. Exatamente. Você não olhou ele aspirante. Quando ele tava lá na viatura lá. Exatamente. Você não olhou ele aspirante na academia, no curso. Agora você quer o fim. Exatamente. Que é dos males do ser humano. Ele sempre olhar o fim. Por exemplo, se você me olhar aqui hoje, eu tô bem melhor já do que eu já estive antes. Mas teve uma trajetória. Então, é também aceitar esse processo. Que eu acredito que nas novas gerações, a gente que lida com aluno, que sempre lida com várias gerações, eu acredito que nas novas gerações, o maior desafio é demonstrar para eles que vai ter um processo. Sim. Porque tudo é muito rápido, eu entendo. Porque hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Instagram. Então, uma mensagem do WhatsApp é 1 segundo, é o iFood. Você está na sua casa, você pede uma comida do iFood. Então, assim, como é uma geração que é acostumada com tudo muito rápido, então não tem como esse processo, como que eu vou resistir a essa caminhada? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar nos nossos alunos, e falo como professor aqui, é a resiliência, é saber que tudo é um processo, que se você for advogar vai ser um começo, se você for seguir a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, vai começar lá no mestrado, vai passar por um processo, vai fazer prova, vai estar subordinado. Uma outra coisa que eu observo na nossa geração, e que eu agradeço muito à PM e a essa formação da minha casa, dos meus pais também, é esse respeito à autoridade, que muitas das vezes as novas gerações não têm. Elas não têm muita percepção e muita noção, justamente por esse excesso de liberdade, que é comum das novas gerações. Então, eu acredito que pensar na carreira é pensar isso, que dificilmente você vai começar uma carreira do topo. Sim. Geralmente, você vai começar um passo de cada vez. E não que é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Exatamente. E que em todas, você vai ter algumas mais, outras menos. Algumas de ordem financeira, por exemplo, a advocacia no começo. Sim. De ordem financeira até você montar sua carteira de clientes. Outras de ordem de tempo de dedicação de não viver, para poder ficar dedicado àquilo. Mas aí depois você tem uma certa estabilidade.
e que cada escolha uma renúncia e que não existe profissão perfeita. Exatamente. Não existe perfeição em nenhuma. Em todas você vai ter situações boas e ruins. Não, isso é de extrema importância, porque todo mundo vê lá no Instagram a felicidade da pessoa, juiz feliz, o advogado feliz, não sei o quê, mas não vê o corre na hora como é o dia a dia, né? Exato, é pesado, puxado, é é pesado. pesado. No Instagram todo mundo é feliz, né? É gratificante, mas é pesado. Sim, muito pesado. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora. Muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo maravilhoso, que inclusive estamos ensaiando faz muito tempo. Foi bom, hein? Foi muito tempo que eu já tinha conversado com a Josélia, mas aí desencontramos. Doutora, fico muito feliz e quando vier, né, Muito aqui para o obrigada. Sul Mato Grosso, passe aqui no CDB. Obrigada, Sempre Rodrigo. que puder. Obrigada. Foi muito bom reencontrar o professor Rafael. Foi muito bom reencontrar os acadêmicos aqui da UCDB, diversos professores. Eu vi também o professor Dorsa, Dorsa. que foi... a Arlinda foi minha professora também, a esposa do Dorsa, de português jurídico. Então, voltar ao CDB, porque além de fazer faculdade, eu passei 5 anos aqui, depois que eu fui para a sala de estudos. Então, para mim, o CDB, para mim, é sempre um lar. É um lugar de referência, sabe? Sabe aquele lugar que você tem afeto? Que o cheirinho Sim. do pão de queijo da cantina é familiar, que o suco de mamão com laranja da cantina é familiar, que os professores são... Então, assim, para mim, é que eu me sinto em casa. Eu estou muito grata, muito feliz e foi muito bom estar aqui com vocês. Doutora, as portas estão sempre abertas. E olha, muito obrigado por esse episódio, porque você traz muito mais do que uma simples mensagem do tipo, eu consegui alcançar, qualquer um consegue. Não, você mostrou que você foi uma aluna que construiu o seu sonho praticamente depois de formada. Sim. Ou seja, não tem momento para você dizer assim, já foi a minha fase de fazer o Não. concurso, já perdi a minha oportunidade de realizar meu sonho. Não, basta você querer começar. Sim. A única desculpa está em você mesmo, muitas vezes, né? E você foi lá, buscou e está aí, realizada. Isso eu acho que é uma mensagem que tem que ficar gravada nesse episódio para todo mundo que for assistir, viu? Perfeito. E a última pergunta é a seguinte, o professor Ricardo Pereira tentou te reprovar internacional também? O professor Ricardo Pereira, ele me deu aula de penal. Cara, o professor não reprova ninguém, velho. Não, ele me deu aula de O aluno internacional reprova também, sozinho. Rodrigo. Eu falei. Ele deu aula de internacional. Na verdade, o que acontece com o internacional? O internacional é muito desafiador para qualquer aluno. O problema não é o Ricardo, o problema é o direito internacional, O problema é entendeu? o Ricardo, sim. É o problema dele assim. abraço, quem nunca Ricardo. fez prova dele aí, o professor Ricardo, se você erra 2, ele Anula cancela uma. uma certa, viu? É por isso que eu quase reprovei. Brincadeira, pessoal. Te amo, Ricardo. Obrigada, gente. Sucesso. Obrigada. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima, pessoal.